Muito bem, hoje então a gente tem um tema que eu trouxe com essa frase. Geralmente a gente usa uma palestra do guia como inspiração, mas hoje eu não peguei nenhuma palestra específica. Eu peguei alguns recortes de trechos de algumas palestras dele, mas esse é um tema que há muito tempo ele me chama a atenção no trabalho clínico e nesse acompanhamento, né, da minha pessoa e das pessoas que estão à minha volta no desenvolvimento espiritual. De que reconhecer não é aceitar. Então hoje a gente vai fazer uma distinção sobre isso. Eu tenho um exemplo que uma vez eu trouxe, mas sempre que eu vou tratar desse tema, é o exemplo que mais fica vivo para mim. Eu tenho uma avó, ela até já está em outra esfera, mas ela ficou muito tempo aqui conosco reclamando da situação dela. Minha avó é uma mulher assim revolucionária para o tempo dela. Ela trabalhava, ela tinha uma independência, ela tinha uma postura muito ativa, muito dinâmica, se posicionava de uma forma assim muito ela, sabe? E quando ela foi, né, passou lá dos 80, ela foi perdendo então a mobilidade, ela não andava mais, ela foi perdendo a capacidade de escutar e por fim ela foi perdendo a capacidade de enxergar. Então ela ficava ali e falava comigo assim: eu estou esperando, meu filho, estou esperando a morte. Eu sou um zero à esquerda, eu não ando mais, eu não decido mais nada, as pessoas é que organizam meu dinheiro, as pessoas que organizam minha vida. E ela ficava muito incomodada com essa, ela perdeu a independência dela. E aí eu já tinha as minhas lidas e ela de vez em quando chegava e fazia uns questionamentos, ficava me perguntando, porque ela vem de uma concepção católica e eu nasci numa família espírita, então de vez em quando ela ficava fazendo uns questionamentos. E eu sempre trabalhei em casas espíritas, reuniões mediúnicas, e aí ela perguntava assim: ô meu filho, olha lá com seus amigos, com os espíritos lá, vê o que eles ainda querem de mim aqui, vê se já pode me liberar, o que está faltando, porque eu estou um zero à esquerda aqui. Pergunta para eles assim: o que eu estou fazendo aqui? Pergunta para eles. Eu falei: ô vó, eu não sei se eles vão falar isso não, mas eu tenho uma ideia e eu vou te convidar a pensar sobre isso. Talvez a senhora esteja fazendo uma hora extra aqui, talvez para poder aprender a lidar melhor com a sua impotência, talvez aprender a lidar melhor com seus limites. Essa foi a palavra que eu enfatizei. Aí ela olhou para mim, mas com um olhar tão furioso que por um momento eu me arrependi profundamente de ter falado aquilo, de raiva. E ela olhou indignada para mim e disse assim: como aprender a aceitar meus limites? A palavra foi essa. Talvez você esteja aqui mais um tempo para poder aceitar alguns dos seus limites. E ela olhou e falou: como aprender a aceitar os meus limites? Você acha que eu já não aceito o suficiente? Eu não ando, eu não enxergo, eu não escuto direito? E você acha que eu não aceito os meus limites? Aí eu disse: olha a revolta
que a senhora está falando dos seus limites comigo. Vê se isso é postura de quem está aceitando isso. Aí ela olhou para mim, respirou fundo, falou, eu não aceito não, eu não aguento mais isso. A gente riu e ficou tudo bem. Soltou minha tensão nos ombros, assim, num momento de pura, né, apreensão, porque ela era muito brava. E o que ela pensava, ela falava, ela não regulava a língua, não. Mas é isso. Esse, então, foi um exemplo muito vivo de que algo que era reconhecido, não dá para negar esses limites. Mas isso não era aceito. Isso não podia ser aceito por ela. Então ela vivia brigando com aquilo que ela via, reconhecia, mas não aceitava. E às vezes isso é tão sutil que nós não percebemos. Porque a gente acha muitas vezes que por ter reconhecido, isso já é suficiente. Seja num trabalho terapêutico, onde isso acontece de uma forma muito comum. Às vezes as pessoas chegam e falam, não, eu já sei de tudo a respeito dessa relação com os meus pais. Eu falo disso já tem 10 anos. Mas eu ainda sofro. Então, todo sofrimento nosso, ele vem de algo que ainda não pôde ser aceito. Essa é uma dica. No momento que a gente estiver sofrendo, no momento que eu me perceber tenso, eu posso parar e me perguntar, o que está sendo difícil de aceitar nessa situação? E talvez seja uma coisa que está na minha frente. Eu já vejo, eu já reconheço, mas eu não aceito. E eu estou falando aqui das dificuldades, dos limites e das frustrações. Mas eu poderia falar também de alguns aspectos positivos. Pode ser que a gente reconheça que nós somos seres divinos. Pode ser que a gente já reconheça que existe uma necessidade da gente perdoar. Que eu reconheço como o amor como a maior expressão, a melhor expressão que eu poderia ter, mas não é por isso que eu aceito. Não é por isso que eu consigo me ver como uma pessoa amorosa. É muito comum a gente perceber situações onde a pessoa está falando de si com base em uma imagem antiga de si mesmo. Algo já mudou, mas ela ainda não conseguiu aceitar essa nova imagem a respeito de si mesmo. E com isso, eu passo a ficar preso no passado, sem conseguir aceitar o novo que já está se apresentando. E por que isso é tão difícil? Né? Por que é tão difícil aceitar situações que parecem simples? Que parecem tão evidentes, melhor dizendo? O que faz com que a gente brigue tanto com a realidade? Que a gente às vezes reconhece, mas não aceita. Então, falando sobre essa postura de aceitação, a gente está querendo dizer que a aceitação é muito mais do que a compreensão intelectual. E que às vezes a gente para o nosso processo naquilo que a gente já compreendeu intelectualmente. E não avança no que seria o fazer o contato sentido com aquela experiência. Nesse contato sentido é que eu vou passar para o corpo, é que eu vou
fazer a experiência emocional daquela situação. Então, no caso, por exemplo, de aceitar os limites, isso dói. Aceitar a perda de alguém. Não, eu sei que eu perdi, a pessoa foi embora. Mas eu não aceitei que ela foi embora. Então eu vivo lamentando, vivo reclamando, vivo tentando justificar, culpando alguém, ou me sentindo vítima. Então, são muitas formas que a gente tem de não estar aceitando aquilo que a gente já reconheceu. Aceitar a perda dói. Não tem como aceitar a perda de uma pessoa querida sem passar pela dor. Mas existe uma dor que ela é saudável, porque nela não vai ter vitimização e nem revolta. Vai ser só a aceitação de que aquele momento eu não posso mais desfrutar daquela companhia tão amável. Mas vai vir uma dor. Essa semana a gente fez uma publicação sobre a crucificação do Cristo. Uma pequena publicação onde eu refleti. Ninguém pode imaginar que aquele homem gostou de passar por aquilo, que existiu alguma satisfação em passar por aquilo. E é tão surreal até hoje que alguém possa ter passado por um processo de tortura e de morte pública, daquela forma, tão agressiva, sem ter despertado ali reação emocional, sem ter xingado, sem ter se feito de vítima. O absurdo, para a maioria de nós ainda, é imaginar que daquele lugar, vivendo aquilo, aquele homem conseguiu olhar com compaixão para os que estavam ali, acusando e tentando destruí-lo. Isso só foi possível porque ele não se identificou com aqueles insultos, ele não se identificou com aquela cruz. Tentaram prendê-lo àquela imagem de sofrimento, mas não era aquela imagem que ele ficou preso, porque ele já estava aqui dentro dele, com a identificação com o ser divino que ele era, com a vinculação que ele tinha com Deus. Ele sabia que aquilo ali era algo muito transitório, que aquilo era muito pouco para poder encerrar com a vida dele. Ele tinha tanta certeza e tanta segurança que aquilo ali não teve efeito que abatesse seu espírito. Abateu sim aquele corpo de carne, mas o espírito não. Mas significa que ele não sofreu, que ele não chorou, que ele não sentiu dor? Não. Ele só não brigou com aquela situação, porque houve ali uma aceitação completa do destino dele e da limitação daquelas pessoas que estavam orquestrando aquele destino tão pesado. Nessa postura de aceitação, a gente não tem essa reação emocional. Reação emocional significa basicamente, um ataque ou um fechamento. Nesse fechamento eu posso me vitimizar, nessa vitimização eu também posso atacar, mas nessas reações eu vou estar sempre criando algum tipo de tensão. Então, mais uma vez, toda vez que eu criar algum tipo de tensão,
eu perceber no meu corpo algum tipo de tensão, eu estou em reação emocional e eu estou vivendo algo que não está sendo possível ser aceito nesse momento. Então, eu trouxe um exemplo hoje. Eu peguei um recorte de um capítulo do Nosso Lar, onde uma pessoa trouxe, Senhora Laura, estava conversando com André Luiz. Senhora Laura, então, foi uma orientadora dele, que o recebeu na casa dela, assim que ele se estabeleceu no hospital, no mundo espiritual, e começou a se prontificar ao aprendizado e ao trabalho lá. Então ele pergunta para a senhora Laura assim: Senhora Laura, a senhora recordou o passado logo após a sua vinda para o mundo espiritual? Você já conseguia ter uma recordação das outras vidas suas? Ou isso demorou algum tempo? E aí ela responde: eu esperei. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando, né? Para que as nossas lembranças sejam construtivas, para que elas tenham valor. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desaventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então veja bem o que ela está dizendo. É preciso maturidade para que a gente possa recordar, para que a gente possa encarar os nossos erros do passado. Sejam esses erros de outras histórias, de outras vidas, onde eles podem ser muito mais clamorosos, onde eles podem ser muito mais gritantes, ou podem ser erros da nossa vida mesmo, de situações que a gente vive aqui e que são difíceis de lidar. É preciso uma maturidade para conseguir olhar para os nossos erros ou para as nossas frustrações sem entrar em reação emocional, sem ficar com raiva, sem ficar com culpa. Existem 3 pilares fundamentais para a gente definir essas reações emocionais que nos impedem de aceitar aquilo que às vezes parece tão óbvio. Esses pilares são medo, orgulho e obstinação. Essas características são características do nosso eu inferior. Então ela diz assim: as escamas da inferioridade são muito fortes. O que seriam essas escamas de inferioridade? Os nossos medos, que fazem com que a gente se feche para tudo aquilo que a gente não gosta, que a gente não conhece. O nosso orgulho, né? Que faz com que a gente crie às vezes uma imagem muito maior de nós mesmos. E aí na hora que a gente se depara com os nossos limites ou frustrações, aquilo é insuportável. O guia fala também que às vezes a nossa baixa autoestima é tão grande que aí eu me revisto de orgulho para dizer: eu tenho que ser o máximo para poder compensar
essa pequenez com que eu me vejo. Então, nessas escamas de inferioridade, nós vamos criar defesas para não aceitar a realidade. E às vezes podem ser questões realmente muito difíceis, e às vezes são situações tão difíceis que as pessoas reencarnam e com uma propensão muito grande ao enlouquecimento. Para não lidar com aquela realidade, elas enlouquecem. E aí elas ficam aqui vivendo uma vida, mas completamente perdidas e dissociadas, porque ainda é insuportável demais lidar com a sua vida interna, com seus sentimentos, com as suas dificuldades. Então vou trazer 2 exemplos. Um exemplo da vida cotidiana. Uma amiga contando que a amiga dela ligou para ela e disse: olha, eu preciso te falar uma coisa. E saiu despejando nela tudo que ela fez. Com muita raiva: você fez isso, você fez aquilo, você falou isso comigo, e começou a despejar toda uma metralhadora de acusações a respeito dela. E ela foi ouvindo aquilo calada. E no final ela disse: ok, se é isso que você pensa, então tá bom. Desligou o telefone. E ali acabou uma amizade. E aí depois eu fui conversando com ela sobre o que ela sentiu enquanto ela ouvia aquelas acusações. E aquele monte de crítica. E a pessoa vai falando, tem uma que pega no ponto. Tem outras que até vai, né? Não, ela está viajando. Não, aí tem uma que pega. Quando essa que pegou, é porque talvez tenha pegado em realmente uma questão que ela tem dificuldade de lidar e de aceitar que ela tem dificuldade. Às vezes a gente nem reconhece. Então eu quero dizer nesse texto, reconhecer é o primeiro passo. Ele só não é o último. O último vai ser aceitar. E é o primeiro passo porque às vezes eu nem reconheço. O outro está falando de mim e eu olho para ele e falo: o quê? Eu fiz isso? Eu falei isso com você? Não fiz isso. Eu não consigo nem reconhecer. Tem coisas que realmente eu não fiz. Ele é que está criando e projetando. Mas tem coisas que eu fiz. Ou será que a gente tem a presunção de achar que você é capaz de ter consciência de todos os seus atos, do que cada um dos seus atos provocou na vida de alguém? Né? É impossível que a gente tenha consciência de tudo. Pode ser que no momento eu nem tenha percebido que eu não tenha gostado de algo, e aí eu faço um comentário, mas esse comentário vai vir cheio desse desgosto, e a pessoa vai sentir aquilo. Até porque a gente nem percebe a expressão que a gente faz. Às Exato. vezes a gente fala na Exato. expressão. Sem ver o que nós estamos expressando ao falar. Então, nesse exemplo, essa minha amiga, ela não percebeu ali na hora, não teve uma reação, mas depois, ao conversar, a gente foi vendo, teve um momento naquelas falas que ela ficou magoada, que ela se sentiu ofendida. E na hora que ela se sentiu ofendida: José, você pega um copo d'água para mim, por favor? Na hora que ela se sentiu ofendida, naquela hora ela fechou. E ali ela não pôde aceitar mais nada. E ali acabou a conversa, e pode ser que acabou a amizade. Então, quando eu não aceito, eu me fecho. Toda vez que vem essa mágoa, eu estou brigando com alguma coisa. É o orgulho que não está deixando eu aceitar algo que possa ter acontecido que feriu ela, ou algo que eu possa ter feito. Como isso pode ser inaceitável para mim? Obrigado.
eu me fecho. Não é à toa que nós não temos todas as lembranças da nossa infância, todas as lembranças das nossas vidas pretéritas. Porque a gente não suportaria. Se eu lembrasse de tudo, talvez nem levantaria da cama, de tanta depressão que eu ia ficar. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. E geralmente, aquilo que você mais joga pedra hoje é aquilo que você fez. Que é aquilo que você ainda está brigando, só que nos outros. Né? Como um fumante que não suporta, um ex-fumante que não suporta a fumaça de cigarro. Falar, eu não aguento esse fumante, não aguento esse... Mas ele era um ex-fumante. Ele ainda está brigando com o cigarro nele. Tudo que a gente briga faz parte daquilo que a gente ainda não aceitou em nós. Eu não preciso brigar com o fumante, só do julgamento. A briga é o julgamento. Todo julgamento é uma briga. Então, aqui ela diz, nós precisamos de ter mais maturidade para poder olhar para isso. Aí ela continua dizendo assim, passou um tempo que eu comecei, ele perguntou para ela, mas a senhora recordou o passado de uma maneira natural? Foi naturalmente que você foi aprendendo a recordar, a reconhecer? Ela falou, não. Ela disse assim, quando começou a abrir a visão interior, eu comecei a sentir perturbada com as recordações, com algumas lembranças vagas. Isso me causava perturbação. Então, eu busquei ajuda de um terapeuta, que ela chamou assim, de um assistente, que depois de um minucioso exame dessas recordações, ele nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, eu tive acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. E lá, então, a gente começou a ler as memórias. E todo um arquivo. Olha o que aconteceu com você. Você nasceu aqui, nesse país, aconteceu. Você teve uma infância assim, assado, filho de tal. Nesse momento você sofreu um trauma. Foi muito difícil lidar com isso, com a separação dos seus pais. Você ficou sozinho, teve que ficar na casa de uma tia. Depois fulano morreu. E era um relato, ainda muito intelectual. Tudo na base de um reconhecimento racional. E eles passaram a ler, abrangendo todos os detalhes de 3 séculos. Um arquivo de 3 séculos das experiências dela. Ele nos permitiu ler até aí. Ele falou, olha, se você for ler além disso, você não vai aguentar. Vai ficar insuportável. Então até aqui você vai ter acesso aos registros. E ainda assim é só uma leitura, como se alguém te dissesse isso. Mas como você não lembra, aquilo vai ser só uma informação. Né? E assim como foi a informação que a amiga da menina disse para ela, você fez isso, isso e aquilo. A diferença é que aqui essas informações estavam misturadas em algo que ela pode ter feito, ou em algo que também é uma interpretação dela. Mas o que o guia nos fala, que é muito interessante, é que uma mágoa, ela nunca é só de uma parte. Quando existe uma mágoa, as 2 partes estão envolvidas naquilo, de alguma forma. Ou seja, não tem ninguém que é 100% inocente. Pode ser que não foi com uma intensidade perversa de machucar, mas de alguma forma eu posso ter sido descuidado na forma de falar, no jeito de conversar. Agressor com o agredido. Com o agredido. Então vai sempre ter uma vinculação ali. De forma que se essa pessoa conseguisse
né, se não levantasse dentro dela o medo de ser julgada, ou o orgulho de estar sendo julgada, ela poderia ter, né, no caso dessa amiga, uma reação diferente. E dizer, olha, eu escutei tudo que você falou, e eu estou vendo a sua dor, eu sinto muito. Se eu fiz algo que eu não percebi que eu fiz e te machucou, sinto muito. Não era isso que eu queria. Nesse momento, eu não estou nem recordando que eu falei essas coisas. Ou pode ser que eu recorde, então eu me lembro de ter falado isso e isso, mas eu não me lembro de ter colocado nessas palavras, né, a intenção de te machucar. Se isso te machucou, não era o que eu queria. Eu sinto muito. Mas eu quero te dizer também, que quando você vem me falar nesse tom, eu não consigo te escutar direito. Quando você vem me falar dessa dificuldade, com essa agressividade, com essa acusação, na hora, a vontade que eu tenho é de me fechar e de me afastar de você. Não é isso que eu sinto sempre quando eu estou com você. Mas quando você vem com esse tom conversar comigo, eu tenho vontade de me afastar, de me fechar e de não conversar mais com você. Então eu queria que a gente pudesse conversar de uma outra forma, porque assim é difícil até para me escutar. Mas eu quero que a gente tenha outro momento. Isso seria possível apenas se não se levantasse aqui dentro de mim todas as defesas. Porque o que a amiga fez com ela? Crucificou ela. E ela brigou com aquilo, mesmo que ela não diga nada. Ela não falou nada, ela falou ok, tchau. Aí aqui dentro, acabou. Então, em alguma forma, ela se identificou com aquela crucificação. Ela brigou com aquela crucificação. Fale. E aí ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela não aceitou que ela pudesse ter feito algo que deixasse a amiga chateada. Ela não conseguiu aceitar a dor da amiga naquele momento. A dela mesmo, né? Quando você fala isso de mexer, a gente não consegue responder, né? Às vezes eu passo por isso, né? A gente ficar lá e reconhecer, mas é isso que você está falando, está fazendo sentido para mim. Se não aceitar, a gente fica aquela dor, aquele negócio, a mente fica borbulhando. Isso. Prestando atenção o que você fez, o que não fez, mas... Isso. Naquela hora a gente entra em choque quando, né, vem à tona as nossas dores. Então ela foi falando, teve uma hora que ativou uma dor dela. Quando ativou a dor dela, aí ela já não conseguia mais escutar e se fechou. Né? Então é preciso ter uma maturidade, uma humildade muito grande para que a gente não se ofenda diante de críticas. Tem críticas que elas são saudáveis e são feitas com muito cuidado. E mesmo assim a gente se ofende. Porque mexe com o orgulho. E tem críticas que elas são feitas de uma forma descuidada. E aí a pessoa pode até estar falando a verdade. Mas pela forma com que ela fala, eu travo. E fica difícil de aceitar. E aí eu não entendo porquê, mas eu me fecho na hora. E depois é que eu vou percebendo. Então aqui, né, essa observação ela vem muito de um trabalho que o Gendre nos ensina, que é da gente conseguir desenvolver, Rogers também fala muito disso, essa congruência de poder dizer sobre essa relação. Eu não vou discutir o conteúdo, se eu fiz ou não fiz, mas é sobre a relação naquele momento, o que estava em jogo, a forma da pessoa estar falando comigo, e também está em jogo a dor dela, que eu estou vendo, que eu posso ter causado sem ter percebido. Se eu conseguisse falar sobre isso, isso poderia ganhar um outro desfecho. Mas às vezes realmente não é possível. A gente trava, a gente se fecha,
E quando isso acontece, é porque eu não estou aceitando algumas coisas, é porque levantou em mim essas forças inferiores. O outro exemplo que eu ia dar foi justamente relatado no livro de um médico psiquiatra aqui de Belo Horizonte, que é o Dr. Jaider. Depois eu pego certinho o nome do livro, mas é um relato de pacientes psiquiátricos aqui do Hospital André Luiz, onde tinha um caso de um rapaz que ele sempre vinha falando de fogo, muito perturbado, e tinha muitos delírios, e ficava ali internado. E a ajuda que ofereciam a ele, assim como muitos pacientes gravemente psiquiátricos, é muito pequeno. Mas um dia estava a equipe médica reunida e esse paciente chega e entra na sala, abre a porta, olha para todos e fala assim: na Alemanha, em tal época, eu coloquei todos vocês no forno e eu incinerei todos vocês. E ele foi falando e dando detalhes. Ficou todo mundo parado num momento e teve essa mesma reação de que essa moça teve quando a amiga falou, essa reação de choque, de paralisia, não de mágoa, mas de paralisia. E por um momento um olhou para o outro e eles se emocionaram muito. Depois saíram e perguntaram nas reuniões mediúnicas, e os dados foram todos sendo confirmados, mas os espíritos disseram: para, vocês não precisam mais ficar sabendo dessas informações, não é mais útil para vocês. Então, esse paciente psiquiátrico, ele teve um momento de lucidez, falou de tudo aquilo, pediu perdão para todos e depois voltou para o estado dele de loucura. Foi um momento, uma situação, e que tocou a todos assim, que estavam ali, e eles se emocionaram muito, como se algo dentro deles reconhecesse aquilo. Então, e nessa aceitação, um movimento de perdão estava acontecendo ali. Mas isso era tão insuportável, essa culpa era tão grande para esse paciente, que ele desenvolveu essa loucura. Sabe lá quanto tempo mais vai precisar para poder se perdoar e voltar a ter uma relação mais saudável consigo mesmo. Então aqui, o último trecho desse capítulo, o André Luiz continua perguntando para ela: então você leu todos esses arquivos que falam histórias a seu respeito de 300 anos? E bastou a leitura para que você se sentisse apossada dessas memórias? E ela falou: não, a leitura apenas informa. Na leitura eu apenas reconheço. Assim como todas essas palestras que a gente vem trazendo aqui, os apontamentos que o guia faz, são só informações, onde ele fala para nós. Hoje eu estou falando mais uma vez, e tem gente que está nesse caminho há 20 anos, estudando essas palestras do guia. Há 20 anos essas pessoas escutam a respeito do medo, do orgulho e da obstinação. É bem básico isso. Isso é mais básico, é o componente, a estrutura do eu inferior. Mas não é por isso que eu reconheço, que eu sou informado disso, que eu já consegui aceitar em mim todas as dimensões ligadas a esses aspectos. Então, eu vou estar sempre me surpreendendo com mais um aspecto dessas dimensões. A diferença é que quanto mais maduro eu estiver nesse caminho, menos eu vou brigar com aquilo que vai aparecer. Porque toda essa briga vem de uma necessidade infantil, imatura e distorcida nossa de querermos ser perfeitos. Se eu tenho a exigência de ser perfeito para o outro, quando ele me disser que eu fui muito imperfeito com ele, vocês acham que eu vou aceitar ou eu vou brigar? Então é toda essa exigência perfeccionista é que vai estar sustentada pelo orgulho, pelo medo, e que vai impedir a gente de aceitar
essas imperfeições que o tempo todo aparecem. Não sou uma mulher perfeita para o meu marido, eu não sou uma filha ou um filho perfeito para os meus pais, não sou um pai perfeito para os meus filhos. Eu reconheço isso, mas eu aceito isso. Se eu puder aceitar isso, eu também vou aceitar que os meus pais não são perfeitos para mim, sem cobrar deles. Que o meu marido ou minha esposa não é perfeita para mim, sem exigir que ele seja. Que o meu amigo, ele não é perfeito para mim. Tudo vai ser mais fácil. Então ela pergunta, ela fala, não, a leitura apenas me informou. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, olha só, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Olha que interessante. Primeiro eu fui informado, vou informar vocês. Vocês têm orgulho, vocês são muito mais medrosos do que vocês pensam. E tem uma característica que vocês acham que tem que ser do seu jeito, e que chama obstinação. Vocês são obstinados, controladores. Estão todos informados? Sim, eu também estou. Agora, quais são os próximos passos? Isso me ajuda a não ser orgulhoso? Isso me ajuda a não sentir medo? Isso me ajuda a não ser rígido em querer impor minha vontade? Não. Isso só me informa do que eu estou fazendo. E só me ajuda a reconhecer. Reconhecer não é aceitar. Não, eu reconheço que eu sou imperfeito. Mas na hora que eu sou imperfeito, como é que eu reajo? Fico com raiva de mim. Fico me sentindo muito culpado. Agora, por exemplo, antes de começar a palestra, eu percebi que talvez eu tenha cometido um erro. Falei com a pessoa que eram os dados e depois pensei que eu acho que eu fiz errado. Quando eu vi isso aí, já estava começando a me atormentar, logo antes da palestra. Porque estou me cobrando. Só que agora eu reconheço cada vez mais rapidamente o que eu estou fazendo comigo, e aí eu tenho a chance de soltar essa exigência perfeccionista que já começa, cada esquina, sorrateiras armadilhas, elas vão disfarçadamente, inteligentemente criando formas de vir de novo, porque é uma velha tendência a ser repetida. Então, quanto mais consciente, mais atento eu vou vendo isso e tendo a chance de soltar. Percebi que hoje eu comecei aqui o trabalho, comecei a palestra, me sentindo um pouco tenso, um pouco preso, e eu tenho certeza que era em função dessa experiência que aconteceu momentos antes de estar aqui, que isso me afetou. E que agora eu estou me sentindo um pouco mais liberado, porque quando isso me afeta e eu começo a brigar comigo, imediatamente cria-se uma tensão. Mesmo que eu não reconheça, eu só vou ver depois. Então reconhecer é o primeiro passo, para depois ir fazendo contato emocional, com essa falsa culpa. Qual que é a falsa culpa? É aquela que eu me sinto culpado por não ser perfeito. E a verdadeira culpa é aquela que diz, olha, está me doendo saber que o que eu fiz te machucou. Sinto muito. Está doendo mesmo. Agora a falsa culpa é só uma exigência doentia, de sofrer por não ser perfeito. Como se eu pudesse estar bem só se eu fosse perfeito. Então aqui olha o que ela diz. É só com uma operação psíquica de tratamentos magnéticos, aí é que a gente vê às vezes a importância de alguns tratamentos que a gente não entende. Não, eu tomei um remédio homeopático, me fez muito mal. Depois que eu tomei, eu comecei a chorar sem parar. Falei com o médico, deu errado aí, deu ruim o que você me deu. Não, deu foi bom. Porque o remédio é o quê? Energia.
que possibilitou algum tipo de desbloqueio para ele poder fazer um contato emocional, que é o que cura, que é o que alivia, porque só o reconhecimento mental é muito pouco, é o primeiro passo. Então, se nós somos capazes de reconhecer o orgulho, o medo, a obstinação, a próxima etapa é fazer um contato emocional com isso. É sentir mesmo como que eu estou sendo orgulhoso, sentir a dor de ser orgulhoso, sentir meu corpo travar de medo quando eu me vejo na possibilidade de alguém se decepcionar comigo, de alguém estar magoado comigo, de perceber toda a minha rigidez de uma forma sentida no corpo, ao querer impor mais uma vez que seja feita a minha vontade. E aí ela continua dizendo, a gente submetido a operações psíquicas, a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto aplicaram passes no cérebro, despertando energias adormecidas. Nós ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. E compreendemos então como é grande ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, foi todo um processo para que ela se abrisse para sentir e a partir daí desenvolveu nela uma maturidade para poder entender e sentir o compromisso dela com uma restauração, com uma reparação com aquilo que ela cometeu. Em algumas situações, né, a reparação ela é muito simples. É um pedido de desculpa. É um dizer sinceramente, olhando no olho da outra pessoa, eu realmente sinto muito. Quando isso é verdadeiro, para algumas pessoas isso é suficiente. Porque ela sente que o outro se importa. O outro se importa comigo. Porque a sensação que eu estava era que você não importava. Né? Você não me atendeu, você não me ligou quando falou comigo, falou de qualquer jeito, eu fiquei assim. Mas naquele momento eu não estava bem. Se eu fiz isso, eu nem percebi, sinto muito. Às vezes isso é suficiente. E às vezes outras reparações, elas pedem muito mais de nós. São compromissos tão sérios que a gente assumiu com os nossos equívocos, que nós vamos precisar retomar e criar de novo vínculos com pessoas que a gente abandonou para poder acolher, criar vínculos com comunidade, para poder trazer uma outra dimensão positiva para aquilo que um dia eu estraguei. A vergonha entra muito nisso aí, Matheus? A vergonha, ela também pode ser, o guia fala que ela é uma chave muito importante para que a gente possa se dar conta daquilo que eu não aceito, daquilo que eu ainda, daquele quarto escuro que a gente fez aqui a nossa meditação, né, de que dentro de nós existem quartos escuros que eu não entro. Então tem algumas situações que nos coram de vergonha. E às vezes são situações mais simples, assim, nossa, você ficou com vergonha disso? Eu fiquei. O guia fala, essa é uma chave importante. Toda vez que você sentir vergonha, para e olha para isso. Entra nesse cômodo. Presta atenção, o que você está querendo esconder de si mesmo? O que você está querendo impedir que os outros vejam? O que você não suporta olhar? E quando eu consigo, então, começar a olhar e colocar luz nesse quarto, isso vai perdendo força. E quando a gente abre esse portal da vergonha, por trás disso
existem um monte de energias reprimidas que elas passam então a poder conviver e poder fazer parte de um jeito mais saudável, descontraído. Então, o que eu quero dizer com esse tema é que a gente vive ainda muito contido, né, nas nossas lembranças, nas nossas percepções, né, na nossa visão total de quem nós somos, de todos esses aspectos. E a partir do momento que eu vou me abrindo emocionalmente, eu vou abrindo espaço para que uma nova expressão aconteça, para que a saúde psicológica possa ser algo cotidiano na minha vida. Mas que isso, existe um processo para isso, que não adianta a gente se forçar, não adianta ficar lendo desesperadamente palestras, não adianta ficar forçando um tempo. Existe um processo. A nossa vontade, ela põe algo em movimento. Mas esse processo, querer forçá-lo, ela fala, pode virar uma loucura. Porque eu não vou dar conta de algumas coisas. Aí ou vai ter bloqueios, ou então pode ser que aquilo ali vire uma perturbação mesmo. Né? Eu conversava uma vez com uma pessoa que ele me procurou e o problema dele era assim, ele estava muito infeliz, a vida dele estava muito vazia e desanimado, mas a principal queixa dele era que ele tinha dor de cabeça todos os dias. Todos os dias. E que ele fez todos os exames e nada de significativo apareceu. E ele toma os remédios que foram recomendados pelos médicos, mas os remédios não fazem efeito. Alivia às vezes um pouquinho, mas ele não deixa de sentir dor de cabeça todos os dias. Olha que inferno. Imagina, quem tem dor de cabeça sabe o que é isso. Eu tive também, durante muitos anos, eu tive enxaqueca. E só quando eu fui me aproximando dos 40, é que isso foi deixando, isso foi mudando. Mas foi com muitos tratamentos de acupuntura, de psicoterapia, de homeopatia, porque era muito tensional. Muitas energias que não tinham autorização para poder se apresentar. Né? Eu lembro quando eu comecei a fazer um curso de regressão, de vidas passadas, aí a gente tinha uma autorização para deixar sair, porque não era eu não, era o personagem do passado. Aí podia. Então eu fui permitindo deixar sair muita raiva, muito ódio, que eu não imaginava que eu tinha, que eu não me autorizava a sentir. Né? Nasci numa família espírita, muito, né, muito cheio de certos, né, dessa pressão de ter que ser perfeito, de ter que ser bonzinho. E aquilo não era algo que podia aparecer na minha vida cotidiana, nas minhas relações. Eu não deixava aquilo aparecer. E ali, então, né, isso tem uns 15 anos, foi maravilhoso esse curso, onde eles ainda põem uns almofadas assim que a gente socava e deixava sair toda aquela raiva. Fazia parte da técnica a expressão bioenergética, né, deixar sair pelo corpo tudo aquilo ali. Quando aquilo acabou, era sempre um alívio enorme, né? Porque não importa se aquilo era parte de uma história do personagem da vida passada, ou se era do Mateus, ou se era uma fantasia, não importa. O que importa é que eu estava me permitindo fazer um contato emocional com a raiva. E isso foi um grande salto para quem não se permitia fazer isso. Então, a partir do momento que você vai se permitindo sentir coisas que não eram possíveis, sua raiva, a sua perversidade, gente. Nós temos aspectos que são perversos e que eles aparecem às vezes tão disfarçados. Quando a gente se permite sentir isso, sentir a tristeza, sentir a dor, isso tudo vai sendo desbloqueado. Mas essa pessoa que estava lá com essa dor de cabeça todos os dias, ele veio me pedir ajuda para me ajudar a desbloquear, a tentar. E eu tentei de tudo. Né? A gente fez poucos atendimentos,
Mas eu tentei de um jeito, tentei de outro, vinha para um lado, vinha para o outro. Todos os caminhos que eu conhecia e que naquele momento estavam acessíveis para mim, eu tentei. Mas ele não conseguia reconhecer nada, não conseguia fazer um contato emocional nenhum com nada. Então, ele continuou. Foi tão frustrante que ele foi embora, eu não consegui ajudá-lo, porque o bloqueio ainda é grande demais. Nós vamos precisar esperar, sabe lá mais quanto tempo, né? E aí pode ser que outros tipos de tratamento, ou até que ponto que a nossa alma vai amadurecer para poder conseguir se abrir para o sentir. Enquanto isso, nós vamos estar bloqueados em certos campos, frustrados em certos campos, sentindo dor, às vezes não é em tudo, mas em certos aspectos. Todos os aspectos na nossa vida que não estão fluindo, saiba que existe aí um bloqueio. Saiba que tem aí algo que talvez esteja sendo difícil de ser aceito. E que quando puder ser aceito, isso vai poder fluir. Né? Tem muitas pessoas que elas não têm mais dinheiro porque elas não sentem que merecem dinheiro. Ou porque elas têm uma ideia que o dinheiro é sujo. Ou porque elas têm culpa. Enquanto essa culpa não foi experimentada, sentida emocionalmente, essa culpa pode continuar ali bloqueando e me dando a sensação que eu não mereço. Seja dinheiro, ou seja uma relação amorosa, saudável e madura. Então o primeiro passo vai ser reconhecer. Mas é somente aos poucos, com muita vontade de ver a verdade, de me abrir para a transformação, é que a gente vai conseguindo abrir espaço para a transformação. Não tem técnica nenhuma que pode obrigar alguém que não quer, que está totalmente travado, a poder atravessar tudo isso e sentir liberdade. Isso seria uma violência. Então, as resistências, como a gente vem dito, elas não estão ali à toa. Elas estão ali porque ainda existe muito medo de ser quem a gente é, de mostrar o que eu realmente sinto do jeito que eu sou. Então, quanto mais passos a gente for capaz de dar nessa direção de acolher a nossa experiência do jeito que ela é, mais seguro eu vou estar me tornando, né? Mais livre eu vou estar me sentindo, e mais fluido vai ser as energias saudáveis na minha vida para poder construir o que eu quiser de positivo. Que assim seja. Né? Boa noite a todos.